Essa aqui é um levantamento do portal Maringá Post e um assunto muito pertinente para tratarmos aqui na bancada. A Comissão de Educação da Câmara de Maringá vai solicitar o esclarecimento junto ao Núcleo Regional de Educação sobre o caso de um professor da rede estadual de ensino preso por suspeita de importunação sexual contra alunas. Cerca de 9 alunas. Lembrando que o professor de 47 anos está preso desde o último dia 25 de abril, após uma investigação do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente do município. Conforme as investigações, o professor ele teria importunado sexualmente ao menos 9 alunas com idades entre 12 e 14 anos, em Maringá. Além disso, ele já teria sido afastado de um colégio estadual em Paysandu em maio do ano passado. Ainda de acordo com o Nucria, o suspeito relatou em depoimento que seguia dando aulas em um colégio de Sarandi. E é isso que o Legislativo aqui de Maringá quer apurar. Divaldo Magro, que situação. Afastado em Paysandu, ao menos 9 denúncias de importunação sexual de 9 alunas aqui em Maringá, entre estudantes de 12 a 14 anos, e seguia nas escolas de Sarandi. Deixa eu só fazer uma pergunta primeiro, se você tem essa informação, perdoe, Edivaldo. Quando aconteceram as denúncias? Entre a primeira e a última denúncia? Eu não tenho as datas, Tá. aquelas, mas vamos levantar. Escola estadual, né? Escolas estaduais. Perfeito. O que me surpreende é os inquéritos internos, né, que não foram feitos pela própria secretaria. É a primeira instância que se faz, porque essas denúncias já relatadas, se abre aqueles inquéritos, né, internos, uma sindicância para apurar. O professor é automaticamente afastado das suas funções. Eu vi isso ocorrer muitas vezes. E aí, né, isso avança normalmente com exoneração. E nesse intervalo, o caso, o governo do estado tem que notificar as autoridades responsáveis, né, ou a polícia, né, os núcleos, quando se trata de menores. Então, há todo um protocolo a ser cumprido. É grave sobre todos os aspectos. O principal é o governo do estado, né, via Secretaria de Estado da Educação, não ter tomado as medidas e ter deixado esse professor seguir na sua carreira dessa forma. Quantos casos iguais a esse não temos nesse momento acontecendo? Será que temos mais casos de professores envolvidos em alguns inquéritos internos, em alguma sindicância interna, né, envolvendo, são adolescentes aí no caso, né? 12 a 14 anos. Os 14 anos são adolescentes já envolvidas nisso e professores continuando em sala de aula. É grave e espera-se que o governo se manifeste. Já houve alguma manifestação? Até o momento, do governo do estado, não. E provavelmente nem vai haver. Porque quando você coloca isso nessa perspectiva, considerando que há um rigor interno na apuração da primeira denúncia, a gente chega à conclusão que houve o quê? Tolerância, permissividade, principalmente omissão, em se considerando que você tem uma trajetória de um professor envolvido em casos tão graves quanto esse, que permanecia em sala de aula. Espera, né? A gente é de se supor que não há outros casos iguais a esse, professores que respondem, sindicância, aliás, respondem. Tem sindicância? Nós sabemos da informação? Tem. A sindicância interna já da instituição de ensino, da Secretaria de Educação, aberta contra o professor? Já desde a primeira denúncia? Eu acho que é importante essa questão essa questão que o Casão levantou é muito importante, entre um intervalo de uma e outra questão, isso, né? Então, se você é um intervalo muito grande, o problema assume proporções ainda mais graves. Eu acho que nós temos que entender essa perspectiva aí, porque a cobrança tem que ser muito rigorosa, Tiago. Celestino, o Núcleo Regional de Educação, ele foi omisso? Se, por exemplo, se essas denúncias aconteceram já nesse intervalo e ele já afastado lá da escola de Paysandu e ainda seguia lecionando lá em Sarandi? Omissão total, né, do núcleo na investigação, e aí a complacência também do sindicato, né, dos professores e aí por diante. Mas um detalhe, a Comissão de Educação da Câmara Municipal investigar um professor da rede estadual. Qual o objetivo? A comissão... Qual a força que tem os vereadores de Maringá Celestino, só um momentinho. para investigar um professor da rede estadual? A comissão maringaense, ela acredita ser importante ouvir os esclarecimentos do Núcleo Regional de Educação
que quer apurar, então, quais são os critérios adotados pelo órgão neste tipo de caso. Vai lá. Não seria melhor, então, fazer uma denúncia ao Ministério Público, à Promotoria de Infância e da Juventude, em vez de trazer a comissão? Não vai ter poder nenhum, o vereador não vai ter poder nenhum de instituir, por exemplo, quem contratou esse professor, né, quem transferiu ele do Sarandi para Paissandu, de Paissandu para Sarandi. Eu não vejo objetivo nenhum nessa comissão de educação em relação a esse caso, né? Se eu tiver errado, depois o Calazans vai corrigir nessa parte jurídica. Mas a omissão do núcleo regional é evidente aí, né? E aí, complacência do sindicato, a certeza da impunidade, tudo isso é um agravante para esse professor estar aí assediando as nossas filhas. Vai lá, Francês. Isso passa também por um certo, e vai dar bronca, né? um certo corporativismo nas próprias escolas. Se a denúncia não for bem formatada, bem real, as coisas vão passando o pano enquanto for possível. Eu já vi cá, e cá entre nós, vamos pensar o seguinte: se a pessoa tem interesse em jovem e criança, é comum que ela se candidate a uma profissão onde possa ficar perto dessas possíveis vítimas. Eu já vi isso, já conheci casos assim, entendeu? Agora, dentro dessa possível falta de ouvidos, de gestão real nos estabelecimentos escolares, e aí perpassa por aquela questão que eu sempre disse, que deveria sim ter câmeras de monitoramento em todos os colégios da cidade. Isso ajudaria a evitar isso. Agora, quando o professor chega numa cidade, a diretoria não pede a ficha pregressa dele, se ele saiu de outro colégio. Por que saiu? Por que está vindo para cá? Por que motivo o senhor está mudando? Falta isso. Porque como é que fala? A concretização do problema, do crime, qualquer coisa, só ocorre mesmo quando já tem muitas reclamações, entendeu? E os alunos, às vezes, também precisam ser preparados com relação a isso, porque às vezes eles não têm meios e não sabem o que fazer. As alunas, né, no caso, elas não sabem a quem reclamar, porque ela está ali na mão do professor, é o professor que dá as notas, tem poder de mantê-las, de dar uma boa nota, de deixar passar de ano ou não. Tudo isso aí é usado como instrumento de pressão.